Tenho recebido com frequência aqui o questionamento de quanto o bebê de 6 meses deve comer. Os pais geralmente precisam desse norte, de saber quanto que eu coloco no pratinho, quanto que meu bebê precisa comer para ele não passar fome. Então, o primeiro ponto que a gente deve salientar é que até 1 ano de idade o seu bebê ele está bem alimentado e bem nutrido com o leite materno ou com a fórmula infantil. Então, nesse primeiro momento, a gente não precisa se preocupar com a quantidade que esse bebê vai comer dos alimentos. Mas isso também não significa que a gente não vai oferecer os alimentos para o bebê. Então, é importante que se tenha, então até ali com os 6 meses, o bebê ele deve fazer 3 refeições, que seria um lanche da manhã com fruta, um lanche da tarde com fruta e um almoço ou jantar com comida. Então, mesmo que o foco não seja a quantidade, que esse bebê ele não aceite inicialmente bem os alimentos, talvez ele só toque, talvez ele só cheire, a gente precisa ter essa rotina, não com horários rígidos, porque se trata de um bebê, né? Mas que a gente tenha uma regularidade de horários, né? A partir do momento que a gente começa a oferecer para o bebê e vê que ele não aceita tão bem e a gente deixa de ofertar, esse bebê não tem como aprender a se alimentar se a gente não está oferecendo para ele. Então, insistir na alimentação com tranquilidade, com carinho, é importante para que o seu bebê aprenda a se alimentar. Então, existe uma recomendação de até 2 colheres de sopa para o bebê na idade de 6 meses. Isso não significa que o bebê não possa comer mais, como também não significa que o bebê não possa comer menos. Lembre que no início da introdução alimentar, o seu bebê antes disso só bebia o leite materno ou a fórmula. Então a única textura que ele conhecia era a textura líquida. E a partir do momento que a gente introduz os alimentos, a gente está oferecendo para ele uma textura pastosa, uma textura sólida. Então só de ter essa diferença da textura, o bebê ele precisa aprender a se alimentar. Diferente do leite materno ou da fórmula que o bebê já nasce sabendo sugar, a alimentação é algo que precisa ser aprendido, por isso é importante que a gente tenha paciência, né? Que a gente tenha ali, que a gente ofereça para essa criança com tranquilidade a alimentação. Então, em resumo, não tem como nós indicarmos uma quantidade, o que existe é essa direção para que os pais se organizem e também não criem muita expectativa de fazer um pratão de comida e esperar que o bebê vai comer isso na introdução alimentar. Então lembre que se o bebê só tocar o alimento, cheirar, isso já faz parte do processo da introdução alimentar, isso já faz parte do aprendizado. Se gostou desse vídeo, já compartilha com outras famílias e já segue aqui o perfil para não perder nenhuma dica.